Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza, Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps. Como ativar as promessas de Deus pela fé. Paulo nos instruiu a confessar Jesus como Senhor. Quando um pecador chega ao arrependimento, se ele se pegar no versículo de Romanos, capítulo 10, versículos 8 ao 9, a Bíblia diz que Jesus passa a ser o Senhor de sua vida e seu Salvador. Veja o que diz Romanos capítulo 10 e os versículos 8 e 9. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar a palavra de Deus é o princípio que ativa as promessas de Deus. A Bíblia está dizendo que creio que Jesus morreu pelos meus pecados e confesso que Ele é o Senhor da minha vida. Essa é a essência. Confessar o que a palavra de Deus diz e crer no que a palavra de Deus diz. Antes disso, Jesus não era o Senhor da vida dessa pessoa. O diabo era. Mas quando ele tomou a decisão pela fé e a declarou, todos os demônios do inferno não puderam impedir que isso acontecesse. Naquele momento ele passou a ter uma posição de retidão diante de Deus. Esta é a justiça que procede da fé. Ele provavelmente não se sentiu justo, nem sentiu que Jesus era seu Senhor. Mas ele tomou a decisão de crer e de proclamar isso. É assim que a justiça que procede da fé funciona. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10 e o versículos 10. Com o coração o homem crê. A fé é uma função do homem interior ou do coração. Ele crê com todo o seu ser interior. A fé opera no coração e não na mente. Quando o pecador se arrepende e faz uma confissão de fé, ele libera a força da energia que Deus colocou dentro dele. Ele fala e chama a existência. Com o coração, o homem crê para a justiça e com a boca confessa o que a Bíblia diz. Ele faz a confissão e isto é feito com a sua boca e isto funciona para a sua salvação e para todas as promessas da Bíblia. A palavra salvação vem da palavra grega sozo. Ela é uma palavra abrangente que significa libertação, preservação, cura e integridade. Todas essas ideias estão incluídas naquela única palavra sozo. Mas às vezes nós a interpretamos como se significasse apenas ser salvo ou nascer de novo. Vamos colocar isto em outra perspectiva. Paulo disse que com o coração o homem pode crer e nascer de novo. Mas se você quer libertação, preservação, cura, integridade, você precisa colocar a sua boca em ação. Comece a declarar as promessas. E com a boca a confissão é feita para a libertação, preservação, cura e integridade. Aqui Paulo não está apenas se referindo a nascer de novo. Ele está se referindo também a possuir as promessas de Deus. Foi por isso que ele disse que a promessa de ser herdeiro do mundo não era feita a Abraão mediante a lei, mas mediante a justiça que procede da fé. Esta justiça que procede da fé declara a palavra de Deus. Ela diz:
A palavra está perto de mim. Posso possuir a promessa. A promessa está perto de mim. Se você tem uma necessidade, lembre-se de que a promessa está perto de você. Pegue a promessa, declare-a com a sua boca. Quando ela é falada, ela é ouvida e libera energia divina para quem ouve. Quando Deus diz alguma coisa, ela é a verdade. Até mesmo quando você olha para uma situação que diz, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos capítulo 1, versículos 3. A palavra diz, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio capítulo 29, versículos 1. E nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías capítulo 54 e o versículo 17. Declaramos a palavra de Deus com a nossa boca. É isso que a justiça que procede da fé faz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículos 16. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. A graça é a boa vontade de Deus. Alguns podem dizer, essa promessa não foi para nós, ela foi somente para Abraão. Mas a promessa é para toda a descendência, a Bíblia diz. Ela provém da fé, para que seja segundo a graça. A graça é a disposição de Deus de usar o seu poder a nosso favor, muito embora você não o mereça. Deus está disposto, a graça é a sua boa vontade. Sempre ouvimos dizer que a graça de Deus é favor imerecido. Mas pergunte isso a si mesmo. Se Deus estivesse a favor de você ser salvo, mas não estivesse disposto a se envolver pessoalmente nesta questão, isso o teria ajudado? E se Deus tivesse dito, se o mundo puder salvar a si mesmo, está tudo bem para mim, mas não vou me envolver nisso. O fato de ele ser apenas a favor disso não teria nos ajudado. Teríamos morrido e ido para o inferno. Mas Deus se envolveu pessoalmente. Sendo assim, a graça é maior do que favor imerecido. É também a disposição de Deus de usar o seu poder em seu favor. Vamos ler novamente Romanos capítulo 4, versículos 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. A Bíblia nos diz que Deus pregou o evangelho da fé primeiro a Abraão. Veja Gálatas capítulo 3 e o versículos 8. Embora não houvesse muitos ensinamentos sobre a fé no Antigo Testamento, eles agiam por fé. Acreditavam no que Deus dizia, e isso lhes foi imputado como justiça. Mas não havia muita coisa dita sobre como obter fé ou como usá-la. Deus ensinou o evangelho da fé primeiro a Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículos 17, Paulo se refere a Gênesis capítulo 17, quando Deus falou a Abraão. Veja isso. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo faz referência a Gênesis 17, quando Deus disse, por pai de muitas nações te constituí. Observe que Deus não disse que ele ia fazer isso. Ali estava Abraão. Ele não tinha o filho prometido. Na primeira vez em que Deus declarou essa promessa a Abraão, ele tinha apenas 75 anos. Mas antes de ela acontecer, ele tinha 100 anos. Agora você pode ver porque a Bíblia diz que quando não havia esperança, Abraão creu com esperança.
Ele creu em Deus por 25 anos antes de ver a promessa acontecer. Deus, às vezes, nos revela coisas que podem levar anos para acontecer. Você pode ter uma revelação no seu espírito de coisas que Deus vai fazer. Por exemplo, há 20 anos vi coisas sobre o ministério no qual eu estou atuando atualmente. Eu vi estas coisas acontecendo literalmente. Deus falou comigo. Essas coisas não aconteceram no ano seguinte, levaram 20 anos. Eu as vi com os olhos da fé. Deus as deu a mim por revelação. Mas eu não saí por aí contando para todo mundo. Cometemos um erro muito grande quando falamos tudo o que nós sabemos. Devemos guardar os segredos de Deus. José contou o segredo de Deus e isso quase o matou. Veja Gênesis capítulo 37, versículos 5 ao 18. Não acredito que era a vontade de Deus que José passasse por todo o sofrimento que passou para se tornar o governante do Egito. José contou o segredo de Deus e o divulgou para o diabo. Então o diabo tentou matá-lo para impedir que as bênçãos de Deus acontecessem na vida dele. A Bíblia diz nos Salmos 105, versículos 19: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Ele teve a revelação de Deus. A palavra o provou para ver se ele ia crer na palavra da revelação de Deus ou nas circunstâncias. Mas onde quer que eles colocassem José, ele se tornava o agente de tudo o que era feito. Ele sempre acabava no topo. Coloque leite em uma desnatadeira e sacuda. O creme sempre virá para cima. O mesmo acontece com as pessoas. José tinha a palavra de Deus. Assim como Abraão decidiu crer nela, embora tivesse problemas por muitos anos, desde ainda muito jovem. Parecia que ele a havia perdido, mas ele decidiu crer em Deus. Quando ele foi levado ao Egito, foi colocado na prisão por algo que não fez, mas ele ainda assim creu em Deus e manteve a atitude correta. Ele não ia permitir que aquele sonho o deixasse. Deus nos revela algumas coisas que ele não quer que contemos a todos. Em primeiro lugar, Deus não quer que o diabo saiba delas. Ele nos revelaria muito mais sobre o futuro se não fôssemos contar isso às pessoas. Se você contar os segredos de Deus, o diabo por fim os pegará e tentará impedir que eles aconteçam. Você sabia que o diabo não sabe de tudo? Às vezes contamos os segredos de Deus até mesmo quando estamos orando. Existem algumas coisas sobre as quais não deveríamos orar em nossa língua. Você só deve orar essas coisas no Espírito. Então elas acontecerão antes que o diabo as descubra. Isso responderá algumas perguntas sobre coisas que Deus lhes revelou e que não aconteceram. Depois que Deus as revelou, você contou a todo mundo. Então o diabo colocou pessoas no seu caminho que disseram que aquilo não daria certo e que não era de Deus. Elas o convenceram a acreditar nessa mentira. Em vez de acreditar no que Deus disse para você, você resolveu acreditar na mentira do diabo. Precisamos ser sensíveis ao Espírito no que diz respeito às coisas que Deus revela. Agora vamos até Romanos capítulo 4, versículos 17, em que Paulo fala sobre a fé de Abraão. Você vai ver que ele creu com esperança. No versículo 17, vemos que Deus chamou à existência as coisas que não existiam, e ele ensinou Abraão a fazer o mesmo. Então, no versículo 18, ele nos diz o que fazer quando não há esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito, assim será a tua descendência. E isto diz que Abraão, quando não havia esperança, tomou a decisão de crer com esperança. Você poderia perguntar,
O que você quer dizer? Ele creu com esperança quando não havia esperança alguma? Ele voltou às palavras de Deus e encontrou a esperança de que necessitava. Não havia esperança, naturalmente falando, mas havia esperança sobrenatural. Esperança no que Deus diz, não naquilo que o homem sentia. O que você vai fazer quando não houver esperança em relação à sua situação financeira? Talvez você esteja nessa situação, sem nenhuma esperança natural em relação às suas finanças. Vá à palavra de Deus e receba um pouco de esperança. Verifique o que Deus disse sobre as suas finanças. Deus acredita em milagres. Você também irá acreditar se mantiver a sua palavra na sua boca. Digo, a sua palavra, a palavra de Deus na sua boca. Esta é a chave, confessar o que Deus disse que é verdade sobre as finanças. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito. Assim será a tua descendência. Romanos capítulo 4, versículos 18. As coisas não pareciam ser assim para ele, mas ele decidiu crer que assim será a tua descendência, como Deus havia dito que seria. A Bíblia diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Romanos 4, versículos 19. Observe que Abraão se recusou a considerar o seu próprio corpo, agora amortecido. Biologicamente falando, homens de 100 anos não geram filhos, mas Abraão não considerou o fato de seu corpo estar amortecido. Ele não ia apenas ignorar isso, ele ia fazer alguma coisa a respeito. Às vezes as pessoas simplesmente ignoram uma situação, mas as situações não desaparecem simplesmente porque são ignoradas. Abraão decidiu fazer alguma coisa sobre isso. Ele creu no que Deus disse e começou a declarar a mesma coisa. Abraão pode ter dito algo como: certamente não parece que isso vai acontecer. Com certeza não sinto isso. Mas escolho crer em Deus que posso me tornar o pai de muitas nações. Romanos capítulo 4, versículos 21. Você vê que a Bíblia diz que ele estava plenamente convicto. Romanos capítulo 4, versículos 20 ao 24 está escrito: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhes foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Deus não colocou isso na Bíblia só para que soubéssemos que foi imputado a Abraão como justiça. Está registrado para que pudéssemos saber que pode ser imputado a nós da mesma maneira, mediante a nossa fé. Você percebe que Abraão não tinha a Bíblia para ler o relato que estamos lendo? Ele teria se alegrado em poder ler o que estamos lendo. Jó teria estado muito mais à frente se ele tivesse podido ler o primeiro capítulo do livro de Jó e descobrir que o diabo havia feito aquilo e não Deus. Mas às vezes nos esquecemos de que eles não tinham as mesmas informações que nós temos. Abraão não vacilou diante da promessa de Deus por meio da incredulidade. Ele não considerou o seu corpo, ele não estava colocando fé no seu corpo, ele estava colocando fé na palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fez a Abraão para edificar sua fé foi mudar o seu nome. Existem princípios da fé de Deus. Estava óbvio que Abraão era velho demais para gerar um filho e que sua esposa tinha 90 anos. Mas Deus chamou à existência coisas que não existiam, como se existissem.
Então, para levar Abraão a fazer o mesmo, Deus mudou o seu nome. Deus disse: teu nome não será mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de nações ou pai de uma multidão. Deus não estava brincando de faz de conta. Essa era a sua maneira de levar Abraão a atuar no princípio da fé. Deus usa os seus próprios princípios e leis. Ele sabia que, se ele pudesse levar Abraão a dizer o que ele disse, isso produziria fé. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e o versículo 17. Mas Abraão não podia ler Romanos capítulo 10 e o versículo 17 para encontrar essa verdade. Deus sabia que havia fé suficiente no nome para fazer com que as coisas acontecessem. Então Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Todas as vezes que ele ia até alguém e dizia: meu nome é Abraão, ele estava dizendo: sou o pai de muitas nações. Ou, assim diz o Senhor, eu sou o pai de muitas nações. Você pode imaginar, com todas aquelas pessoas que trabalhavam para ele, quantas vezes o nome de Abraão era chamado todos os dias? Eles diziam: Abraão, o que você quer fazer com esta cerca? Abraão, o que você quer fazer com as ovelhas? Abraão, o que você quer fazer com o gado? Abraão, Abraão, Abraão. Mas ele não ouvia Abraão, ele ouvia pai de nações, pai de nações, pai de nações, pai de nações. Gosto de usar a minha imaginação. Imagino que ele provavelmente usava uma bengala, andava devagar, mas continuava dizendo: sou pai de nações, sou pai de nações. Os outros queriam rir, mas não ousavam porque todas as pessoas do país trabalhavam para ele. Eles ficavam dizendo: ei, pai de nações, pai de nações. Por fim, ele jogou fora sua bengala e disse: glória a Deus, eu acredito que sou. E começou a andar melhor e a ficar reto, ereto, porque ele cria na palavra de Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Romanos capítulo 4 e o versículo 22. Deus tem seu próprio método. Existem muitos outros que creram em Deus de maneira semelhante. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos 8. Vemos Deus mudando o nome de Abraão para que ele dissesse o que Deus dizia. Deus está dando esses exemplos de como opera este princípio da fé. O que você diz é aquilo que você crê. Depois, o que você crê é o que você fala sem parar. É por isso que é importante tomar cuidado no que você diz. Você perceberá que Abraão e Deus chamaram à existência as coisas que não existiam como se existissem. A palavra não diz que eles estavam chamando coisas que existiam como se não existissem. Esteja seguro de entender isso, pois há uma grande diferença entre essas duas afirmações. Abraão não saiu por aí dizendo: não sou velho, não sou velho, não sou velho. Se ele tivesse dito isto, estaria mentindo. Algumas pessoas nunca entenderam a diferença entre uma mentira e uma confissão. Uma confissão se baseia na palavra de Deus. Pode parecer ao mundo que é uma mentira, mas se Deus disse isso, como você poderia mentir ao dizer o que Deus disse? Fico feliz porque algumas pessoas que conheço não viveram nos dias de Abraão. Eles teriam feito o máximo para convencê-lo a desistir de crer na promessa de Deus. Eles teriam dito a Abraão: você comeu demais, está com indigestão. Você não ouviu realmente de Deus, você está enganado. Você não passa de um velho, foi apenas um sonho. Mas Deus sabia como a fé funcionava. Ele planejou as coisas de modo que Abraão tivesse de dizer: sou o pai de nações.
Todas as vezes que ele dizia, eu sou o Pai de nações, quando ele dizia o seu nome, ele ouvia a palavra de Deus. Era essa a palavra de Deus para ele. Quando ele ouvia a palavra de Deus para ele, a fé vinha, pois a fé vem pelo ouvir. A fé veio muitos anos antes de a manifestação vir. Isso é algo que quero enfatizar. Não espere estar altamente desenvolvido na fé da noite para o dia. Isso não acontece tão rápido assim. É algo que requer tempo. Há um processo de aprendizado e de aplicação dos princípios de Deus. Precisamos de uma palavra de advertência aqui. As pessoas se metem em problemas quando pensam que podem ir a um seminário e voltar para casa transformada em 3 dias. Mas elas nos fazem pensar. O que aconteceu com elas? Você se pergunta se a mente delas foi almoçar e não voltou. Elas voltam para a igreja delas e fazem todo tipo de coisas loucas e chamam isso de fé. Então o pastor precisa recolher os pedaços porque elas não entenderam todo o ensinamento. Abraão não negou os fatos dizendo, não sou velho. Ele chamou as coisas da maneira que Deus as chamou e ele venceu os fatos. Você perceberá que 25 anos se passaram desde o momento em que Deus fez a promessa a Abraão até ela acontecer. Cometemos um erro quando pensamos que tudo vai acontecer em poucos dias. Crescer na fé é um processo. Hoje você é a soma total das coisas que praticou no passado. Você pode mudar isso, mas não pode fazê-lo da noite para o dia. Levará tempo. Você precisa aprender a operar nos princípios de Deus. Aprendi a pilotar um avião há 30 anos atrás. Eu poderia dizer, há um Jumbo 747 no aeroporto. Já que sou um piloto, acho que posso pilotá-lo. Se eu tentasse, eu provavelmente o faria cair como um dardo em algum lugar. Não sei pilotar um 747. Posso pilotar um avião pequeno, mas não um 747. Isso está além da minha capacidade nesse momento. Algumas pessoas tentam ir além da capacidade do seu nível de fé. Não seria tolice um homem comprar uma caminhonete novinha em folha, depois comprar um iate e colocá-lo na sua picape? Quando o iate fosse colocado sobre a caminhonete, ela se partiria ao meio. Então ele diz a todos, as caminhonetes não funcionam. Sim, as caminhonetes funcionam, mas ele colocou uma sobrecarga sobre ela. Ela não foi projetada para carregar esse peso. Ele foi muito além da capacidade da caminhonete. Muitas pessoas vão além da sua capacidade de fé e fracassam. Você pode sobrecarregar a sua fé. Você precisa aprender a reconhecer o nível no qual a sua fé está desenvolvida. Depois, atue nesse nível até desenvolver um mais alto, e mais alto, e mais alto ainda. Pratique os princípios de Deus para ativá-los. Coloque em ação na sua vida, pois as promessas da palavra de Deus estão tão perto de você que você pode colocá-las na sua boca. Ouse falar a sua palavra da promessa. Ouse fazer a fé vir, ouvindo a sua voz, declarar a palavra de Deus depois dele. Porque esta é a justiça que procede da fé. Se você aplicar esses ensinamentos, com certeza a sua vida vai mudar. Como ativar as promessas de Deus através da fé? Que Deus te abençoe ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Você que chegou até o final, obrigado pela sua companhia. Foi muito bom compartilhar com vocês este ensinamento. Dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal Jesus aos Quatro Cantos. Ouça várias e várias vezes para que você venha pegar algumas coisas que deixou passar desapercebido. Compartilhe com outras pessoas, a informação é muito importante. E considere abençoar o canal.
e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. E quando você vier aqui na Paraíba, em Guarabira, você vai ter a alegria de estarmos juntos, compartilhar a palavra de Deus, louvar e glorificar o nome de Jesus na nova Igreja Boas Novas. Que Deus abençoe. Saiba que é dando o que você recebe, é plantando o que você colhe. A Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.